Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Gente, passando da meia-noite e passei com meu coração hoje inquieto, com o desejo de gravar essa mensagem. Eu acredito que Deus tem algo especial para a sua vida. Ao ouvir essa mensagem, eu gostaria que você compartilhasse com o maior número de pessoas, porque ela é muito relevante, é muito importante para a sua vida. Eu sugiro que você faça uma leitura textual. Nós vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu vou ler o verso 17, mas seria interessante que você lesse do verso 13 até o verso 18, para que você tenha uma compreensão textual daquilo que a gente vai falar. O verso 17 diz assim: logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Meus queridos, como eu disse para vocês, esta mensagem é uma mensagem que está no meu coração durante o dia e eu não consegui deitar, não consegui dormir sem que antes gravasse esta mensagem para o coração de vocês. Eu quero iniciar dizendo o seguinte: toda a Bíblia ela é fundamental, é importante. Todas as doutrinas bíblicas, elas são fundamentais. Elas são realmente importantes na nossa caminhada de fé. No entanto, toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, ela gira em torno de uma promessa, a volta de Jesus Cristo. A nossa vida cristã, ela gira em torno desta promessa, a volta de Jesus. Partindo deste princípio, partindo desse conceito, eu quero explicar para você, falar um pouquinho para você sobre o objetivo desta carta de Paulo, em especial o capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Como eu disse, especialmente esta parte. Um outro detalhe, nós não temos a mínima pretensão de querer simplesmente passar mero conhecimento. Mas a nossa ideia, o nosso desejo é gerar no coração dos irmãos desejo, fome pela palavra e gerar no coração dos irmãos um desejo para andar segundo a vontade e os propósitos de Deus. Pois bem, quando Paulo escreve esta carta, como eu disse, especialmente no capítulo 4, do verso 13 ao 18, o objetivo de Paulo era consolar os irmãos. Tanto é que no verso 18 está escrito: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por quê? Porque os irmãos estavam entristecidos, muitas pessoas estavam morrendo, amigos, parentes, e eles estavam tristes em relação ao que estava acontecendo, sem ter uma ideia plena do que seria o futuro. Então Paulo escreve esta carta aos irmãos dizendo: irmãos, em relação aos outros que não têm esperança, que acreditam que a vida termina numa sepultura, é normal que eles se desesperem. Em relação a nós cristãos, sentir tristeza é normal, mas nós não nos desesperamos, porque nós temos esperança. E aí ele diz: aqueles que morreram em Cristo, um dia eles ressuscitarão novamente. E nós, os que estiverem vivos nesta ocasião, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, Paulo estava dizendo assim: olha, haverá um reencontro. Um dia todos nós estaremos juntos novamente. Esse era o objetivo. O objetivo de consolar, de dar esperança,
de gerar no coração dos irmãos esperança em relação ao futuro, de que um dia estaremos juntos novamente. E isso é fato. Isso é fato. Um dia nós estaremos juntos novamente com todos os nossos irmãos que já partiram. Segundo lugar, eu quero falar para você, eu lembro que eu já falei no outro vídeo, mas eu vejo a importância de retomar esse assunto aqui. A Bíblia Sagrada fala de dois tipos de promessas: promessas incondicionais e promessas condicionais. As promessas incondicionais são aquelas que aconteceram, acontecem e vão acontecer independente da minha fé. Como, por exemplo, a volta de Jesus Cristo. É uma promessa que vai acontecer. Independente se a pessoa crê ou não crê, porque tem pessoas que dizem assim, eu não creio. Não, mas isso não vai mudar nada. Ah, eu não acredito, não vai alterar nada. As escrituras vão se cumprir. A Bíblia mesmo diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, independente da pessoa crer ou não crer, acreditar ou não acreditar, as escrituras vão se cumprir. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar, então ele vai voltar. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus disse, olha, eu vou preparar lugar e eu vou voltar. E eu levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam juntamente comigo. Então, a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir independente da minha fé. Isso chama-se promessa incondicional. É uma promessa, são promessas que Deus faz, promessas que estão na Bíblia Sagrada e que não depende do meu parecer. Elas vão se cumprir. No entanto, existem promessas condicionais, que depende da minha postura, do meu condicionamento, do meu relacionamento com Deus. Por isso está cheio na Bíblia, muitas vezes, a expressão se. Se vocês me obedecerem, se vocês fizerem, se vocês me ouvirem, se vocês guardarem a palavra, se vocês andarem segundo o que está escrito, são promessas condicionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, quando ele começa a falar a respeito da volta de Jesus, ele diz assim, depois nós. É claro que quando Paulo estava falando sobre o depois nós, em primeiro lugar, ele estava, sim, falando para os irmãos, para aquela comunidade local, em relação ao que estava acontecendo. Mas Paulo também lança luz para todos os cristãos nascidos de novo, espalhados pelos 4 cantos da terra. Quando ele diz depois nós, ele não estava se referindo única e exclusivamente àquele grupo, mas a todos os cristãos espalhados pelo mundo afora. Ele lança esta esperança para todos os cristãos. Ele lança essa esperança para todos aqueles que acreditam em Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha, da mesma forma, nós que nos entristecemos porque perdemos amigos, perdemos parentes, ele diz a mesma palavra, vocês não precisam se desesperar. A tristeza faz parte, mas o desespero não, porque um dia nós nos reuniremos novamente, nós nos encontraremos novamente, porque os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós. Agora, quando ele fala depois nós, ele está falando de ele faz algumas considerações importantes, porque, primeiro, ele não está falando depois nós de um segmento religioso, depois nós que fazemos parte de um segmento religioso. Não está falando disso. Ele não está falando, ele está falando de pessoas que andam segundo a sua palavra. É aí que entra a promessa condicional. Ou seja, não é porque Jesus Cristo vai voltar que eu vou fazer parte desse evento. Para fazer parte desse evento, eu preciso estar em alinhamento com as Escrituras. Depois nós que andarmos em compromisso, depois nós que temos compromisso, depois nós que somos comprometidos com a palavra, depois nós que nos movemos pelo que Deus disse e não pelo que diz os outros.
depois nós que não banalizamos as Escrituras, depois nós que temos o compromisso com a cruz. É isso que ele está dizendo. Vivemos hoje uma sociedade, se é que dá para chamar de sociedade cristã, onde nós estamos vivendo uma verdadeira Babel de conceitos doutrinários, achismos, uma verdadeira banalização das Escrituras, uma espécie de evangelho triunfalista, o evangelho da riqueza, uma mistura de achismos, de pensamentos, tirando o foco da cruz, um evangelho sem arrependimento, sem mudança, um evangelho coach, um evangelho em que o objetivo é massagear o ego das pessoas, gerar uma espécie de prazer no coração das pessoas e não necessariamente incomodar as pessoas por conta do pecado. Quando Paulo disse depois nós, ele está falando em relação a essas pessoas que não trocam a cruz por triunfalismo. Está falando dessas pessoas que não abrem mão do arrependimento. Está falando do nós, depois nós, que não compromete a sua identidade com a mistura, porque a mistura compromete a nossa identidade. Então, quando nós falamos sobre essa expressão de Paulo, depois nós, o que estivermos vivos, ele não está falando meramente cristãos, nominais, religiosos, frequentadores de igreja. Ele está falando mais do que isso. Ele está falando de uma comunidade comprometida com a verdade, uma comunidade comprometida com o que está escrito, que anda pelo que está escrito e não pelos seus sentimentos. Uma comunidade que se move pelo que Deus diz e não pelas suas emoções. Uma comunidade cristã que apresenta sinais visíveis de transformação, que faz do evangelho uma vida de demonstração. Quando Paulo fala depois nós, ele está falando de cristãos que pregam aos olhos e não necessariamente aos ouvidos. É disso que ele está falando. Eu espero que essa palavra possa mexer com você. É importante sim, nós precisamos sim ler a Bíblia, frequentar a igreja, precisamos. Mas precisamos viver uma vida de demonstração, demonstração de fé, demonstração de vida cristã. Uma vida de comprometimento com as Escrituras. Nós precisamos deixar de lado esses conceitos humanistas, baratos, triunfalistas, tá? Que sugam o arrependimento, que sugam a necessidade da oração, que sugam a necessidade do jejum. Esse não é o evangelho que Jesus nos ensinou. Esse não é o evangelho que Deus espera que vivamos. O evangelho que ele espera que vivamos é o evangelho de cruz, é o evangelho da oração, é o evangelho do jejum, é o evangelho da leitura da palavra, é o evangelho do amar ao próximo, é o evangelho de andar uma milha a mais, é o evangelho de oferecer a outra face. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho do Sermão do Monte, é o evangelho de fazer aquilo que deve ser feito em favor do próximo. Não é um evangelho simplesmente que agrada aos ouvidos. Eu espero que essa palavra possa lhe ajudar. Que essa palavra ferva no seu coração. Que essa palavra aqueça o seu coração para que você possa viver a sua vida cristã com mais serenidade, com mais compromisso. E não se esqueça, a palavra do Senhor diz que Deus tem compromisso com aqueles que andam na sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que procuram fazer o que está escrito.
Deus tem compromisso com aqueles que querem andar na sua vontade, buscam o desejo, têm a vontade de encontrar e viver os propósitos de Deus na sua vida. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra faça bem a você, meu querido. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove e que você continue sendo bênção na mão de Deus. Deus te abençoe.